mais uma vez, em nome do Brasil, sejam todos bem-vindos, conheçam um pouco desse belo e imenso país que quer cada vez mais cooperar com a América do Sul e com a América Latina, porque acreditamos que a interdependência entre os nossos países que fará com que o nosso continente seja mais competitivo. Em relação à nossa experiência, uma das habilidades que nós tivemos que desenvolver lá foi a capacidade de síntese, assim como hoje aqui. Lá nós tivemos 3 minutos para apresentar o plano de ação, não foi? E hoje eu tenho 8 minutos aqui. Espero cumprir a tarefa. Dentro de tudo que nós vimos nos 15 dias, foi solicitada uma análise do que é aplicável nos projetos que vocês estão liderando. Então, eu vou passar rapidamente uma síntese do projeto Mato Grosso do Sul Sem Fronteiras, que trata-se de um projeto entre 3 países, Brasil, Bolívia e Paraguai, e, na sequência, a metodologia do Japão, que nós acreditamos que é possível ser replicada nesse projeto. Aqui estão já o início da nossa rede, né, para que haja este projeto, algumas logomarcas. Hoje nós já temos mais de 30 instituições, onde foi estabelecido um diálogo já entre esses 2 países ao longo de 18 meses. Pode passar, Paulo? E é importante compartilhar que o nosso projeto ele está alinhado a uma política nacional. O governo brasileiro tem uma política de desenvolvimento da faixa de fronteira, que hoje está estabelecida dentro do Ministério da Integração, com foco na micro e na pequena empresa, tanto na internacionalização dessas empresas como da instituição, vem desenvolvendo projetos de cooperação internacional em quase toda a faixa de fronteira aqui do Brasil com a América do Sul. E aqui, mostrando já o território que será trabalhado dentro do projeto Mato Grosso do Sul Sem Fronteiras. Em Mato Grosso do Sul, nós temos, como está acima ali, várias cidades que são consideradas pelo Brasil como cidades gêmeas com a América do Sul, e nós vamos trabalhar 2 territórios. Com o Paraguai, nós vamos trabalhar do lado brasileiro, Ponta Porã, e do lado do Paraguai, Pedro Juan, e com a Bolívia, nós vamos trabalhar 4 municípios, 2 do lado brasileiro, sendo Corumbá e Ladário, e 2 do lado da Bolívia, Porto Quirrário e Porto Soares. O foco do projeto é desenvolvimento territorial entre esses territórios. Resumidamente, aqui nós colocamos uma síntese do que caracteriza a fronteira entre o Brasil e o Paraguai. A integração cultural, turismo de compras e uma fronteira seca. Quem não conhece essa fronteira, se não for informado, não sabe se está no Brasil ou no Paraguai. Podemos passar. Aqui, em relação à Bolívia, nós temos uma forte integração cultural, uma biodiversidade, onde Mato Grosso do Sul hoje detém 1/3 do Pantanal do Brasil, e parte desse Pantanal encontra-se também na Bolívia e no Paraguai. E, como já está logo abaixo, tem alguns dados que são significativos no contexto dessa integração da biodiversidade, que nós chamamos hoje de bioma pantanal. Aqui, resumidamente, nós colocamos, então, o território estabelecido nas lâminas que antecederam a essa, entre o Brasil, o Paraguai e a Bolívia, e aqui os componentes que serão trabalhados. Importante que nós compartilhemos que consideramos todos esses componentes que já estão no território e também o que vamos avançar dentro do contexto de cada um. Então, nós temos aqui, a partir do território, os organismos de financiamento e agências de cooperação, micro e pequenas empresas e empresas âncoras, instituições de educação, pesquisa e tecnologia, abrindo a governança local, redes empresariais e institucionais de aprendizagem, formação de recursos humanos, serviços de desenvolvimento empresarial, apoio à inovação, bens públicos, adensamento de cadeias produtivas e apoio a novas iniciativas de desenvolvimento territorial. Nesta lâmina estão os componentes do nosso projeto.
O nosso projeto foi aprovado há um mês pelo BID, então nós estamos na fase agora de implementação, com esses componentes estabelecidos. O primeiro componente, a articulação das micro e pequenas empresas e as instituições que estão no território, em Mato Grosso do Sul, nos países e no governo federal, junto com o SEBRAE Nacional. E o BID aqui no Brasil, que tem sido nosso parceiro ao longo desses 2 anos. Formação de recursos humanos e serviços de desenvolvimento empresarial, pacto local de inovação, desenvolvimento de bens públicos e o monitoramento e compartilhamento do aprendizado. Aqui, vamos então à tarefa. De todas as experiências que nós vimos no Japão e na Tailândia, em relação ao projeto, que é importante dizer que todos têm um folder na mesa com o resumo desse projeto, nós fizemos uma análise da metodologia MFCA, que foi apresentada ontem pelo senhor Kuroda. Resumidamente, é uma metodologia que, se nós olharmos no primeiro momento, ela pode parecer que analisa só custos, diminuir custos de produção, mas não é só isso, ela tem um impacto no meio ambiente. Nós não vamos aprofundar aqui, mas a análise da metodologia é custos de produção, sim, mas olhando o meio ambiente. E nós temos, no Brasil, uma legislação bastante acirrada em relação ao meio ambiente. Em Mato Grosso do Sul, por conta do Pantanal, a legislação é mais acirrada ainda. Então, para nós, quando nós falamos em cadeias produtivas, sendo que no nosso projeto serão trabalhadas 5 cadeias, entre elas a mineria, que tem um forte impacto no meio ambiente, e florestas também, nós acreditamos que existe a possibilidade da replicação da metodologia, então, aqui no nosso projeto. Aqui tem um resumo do que nós vimos no Japão. Contabilidade de custos do fluxo de material, foi desenvolvida na Alemanha, na década de 1990. O programa, pelo material que foi distribuído, ele dura 7 meses, dentro das empresas. No Japão está há 2 anos, já tem um impacto em 30 empresas e mais 90 que fazem parte da cadeia de produção e distribuição, mas é importante a gente avaliar que é uma metodologia que traz resultados em médio e talvez na nossa realidade, pela cultura empresarial do Brasil e especificamente da faixa de fronteira, seja a longo prazo. Os mecanismos, eu já falei um pouco, mas é importante a gente frisar mais uma vez, medir custos com energia e matéria-prima nos processos de produção, calculando o excesso e desperdícios, com análise de especialistas para identificar custos relacionados a produtos positivos e produtos negativos dentro do processo de produção. O que as empresas que participarem ganham com isso? Redução das perdas de matéria-prima nos processos de produção. E aqui é muito importante, quando a gente olha a cultura do empresariado brasileiro, e eu estou falando um pouco mais de Mato Grosso do Sul, isso é o que chama a atenção do empresário. O meio, o ambiente, a gente vai colocar como resultado uma consequência. Mas, se nós trabalharmos na linha de que haverá redução dos custos e ele terá um ganho maior, nós vamos conseguir convencê-lo de que a metodologia é necessária e é positiva para as empresas. Melhoria do projeto, porque, além da redução das perdas durante o processo, é natural que haja isso, uma melhoria do projeto, a questão da atividade criativa e, talvez, de um novo design do processo e do produto, olhando o meio ambiente, como nós vimos em algumas apresentações ontem, como oportunidade de econegócios, de ecoempreendimentos e até de ações no território, olhando além da empresa, mas na competitividade do território, como um território que pensa no meio ambiente, que pensa na competitividade a longo prazo. Redução dos custos através de investimentos, recursos e redução do desperdício e reciclagem, continuidade das atividades através de outras metodologias e até do próprio MFCA. Importante aqui a gente fazer uma análise quando se olha o Brasil. O Brasil tem metodologias relacionadas a esse aspecto, várias. O SEBRAE tem? Também. Mas nós vimos uma oportunidade de cooperação para que nós possamos aprender o que está acontecendo no Japão, ao mesmo tempo que a gente possa contar o que a gente tem feito no Brasil.
que nós temos também várias metodologias que trabalham, mas não com este foco da economia e o meio ambiente. Sempre a gente olha mais o lado da economia. Dentro da nossa tarefa também, nós fizemos um plano de ação. Então, se o MS Sem Fronteiras pode ter a metodologia MFCA, o que nós temos que fazer? Nós, do Mato Grosso do Sul, que fomos até o Japão, que, no caso, fui eu mesma. Nós previmos uma reunião com a JICA, e nós já tivemos uma reunião em Brasília, pós a ida do Japão, e teremos uma outra amanhã aqui no nosso contexto desses dias. Se houver a possibilidade de cooperação, a vinda dos expertos, dos especialistas do Japão, para conhecer o território e fazer esse diagnóstico, e, a partir daí, a tomada de decisão entre as duas instituições, e aqui eu acredito que não são só duas, né? Seria o BID, o SEBRAE, em nível nacional, e também a JICA, para que nós possamos, ao longo dos 4 anos, o projeto tem um cenário para 4 anos, e implementar essa metodologia nesses 2 territórios. Aqui, rapidamente, como o nosso projeto, eu passei os componentes, nós procuramos fazer uma relação entre a metodologia com cada componente. Então, na articulação das micro e pequenas empresas e as instituições, nós promoveríamos uma comunicação direta entre o comprador e o fornecedor. No componente 2, a formação de recursos humanos e serviços de desenvolvimento empresarial, teríamos como resultado o fortalecimento da base, da administração dessas empresas e também da competitividade. Em relação ao Pacto Local de Inovação, naturalmente, a elevação da competitividade e a construção da cadeia ecológica, que é citada dentro da metodologia MFCA. Desenvolvimento de bens públicos e a última, que é o monitoramento e o compartilhamento do aprendizado, nós teríamos aí a publicação das boas práticas com impacto em relação à racionalização do uso da matéria-prima e a introdução de novos processos de produção nos territórios e nas cadeias que serão trabalhadas.